Quando alguém te provoca, te rejeita ou te ignora estrategicamente, ela não quer distância, ela quer uma reação, quer te ver tentando provar algo, quer sentir que ainda tem controle sobre você. E se você entrega isso, a justificativa, a insistência, o pedido de explicação, você perde. Não perde a discussão. Você perde algo pior. Entrega o espetáculo que ela estava esperando. Algumas pessoas não querem te vencer. Elas querem te ver quebrar. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Este vídeo é sobre o que acontece quando você simplesmente não entrega a reação, quando você fica calmo e o jogo inteiro desmorona. Aqui é o canal Sendo Estoico. Se você já passou por uma situação em que alguém esperava te ver implorando, explicando ou reagindo emocionalmente, e você quase entregou isso, mas conseguiu se controlar, comenta calmo aqui embaixo. Porque hoje nós vamos falar de uma coisa que quase ninguém percebe. A calma não é passividade, é negação de acesso, é retirada de controle. E quando você entende isso, a dinâmica muda completamente. Ela te deixou no vácuo por 3 dias. Você viu o online, viu as stories, viu que ela respondeu outras pessoas. E na sua cabeça começou aquele roteiro automático. Será que eu falei algo errado? Será que eu exagerei? Será que ela perdeu o interesse? E você pegou o celular, digitou, apagou, digitou de novo, quase mandou. Ei, tá tudo bem? A gente pode conversar? Pare, respira fundo. Porque se você tivesse apertado enviar naquele momento, você teria entregue exatamente o que ela estava esperando. E o pior, você teria perdido algo que você nem sabia que ainda tinha. Controle. Agora vamos ser diretos aqui. Ela não sumiu porque está ocupada. Ela não te ignorou porque esqueceu. Ela está testando se você vai correr atrás, se você vai perder a compostura, se você vai implorar por atenção disfarçando de conversa madura. E quando você reage, quando você manda mensagem, quando você pede explicação, quando você tenta resolver o mal-entendido, você entrega a confirmação que ela queria. Você ainda está no jogo dela. Você ainda morde a isca. E isso não é sobre ela ser má. É sobre ela saber que a maioria das pessoas é previsível. A maioria reage. A maioria entrega o espetáculo. E o pior não é nem a rejeição. É aquela voz na sua cabeça. Aquela voz que diz, talvez se eu explicar melhor. Talvez se eu mostrar que eu mudei. Talvez se eu der mais uma chance para ela me ver diferente, talvez se eu provar que eu não sou o que ela pensou. Essa voz não é sua. É o ego ferido tentando recuperar validação externa. É o medo de ser esquecido tentando se disfarçar de dignidade. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você tenta provar seu valor para quem já decidiu te ignorar, você não está se defendendo. Você está se rebaixando. Porque quem precisa provar, já perdeu. Pensa na provocação como uma isca. A pessoa joga a isca na água e fica esperando você morder. Ela não quer uma resposta real. Ela quer uma reação emocional. Quer te ver tentando, quer te ver desestabilizado. Porque isso alimenta o ego. Isso confirma poder. Isso dá a sensação de que ela ainda importa para você. De que ela ainda tem influência, de que você ainda está disponível emocionalmente. Mas e se você simplesmente não morde? E se você vê a isca, reconhece o jogo e nada para outro lado? A pessoa fica ali, com a isca na mão, sem peixe, sem show, sem controle, e é aí que o jogo inteiro começa a desmoronar. Então me responde uma coisa com honestidade. Quantas vezes você já se justificou para alguém que nem pediu explicação? Quantas vezes você já tentou provar seu valor para quem já tinha te descartado? Quantas vezes você quase implorou disfarçando de quero entender o que aconteceu? Se a resposta for mais de uma vez, você não está sozinho.
A expectativa social te ensinou que ignorar é desrespeito, que não responder é covardia, que você precisa se posicionar. Mas essa lógica só funciona em situações legítimas. Quando alguém te provoca só para te ver reagir, se posicionar é cair na armadilha. É dar o show que ela comprou ingresso para assistir. É entregar o combustível que mantém o fogo aceso. E aqui está a ilusão que este vídeo vai quebrar. Você acha que reagir é defender sua dignidade, mas a verdade é que nesse tipo de situação, reagir é entregar sua dignidade de bandeja, porque quem está no controle não precisa provar nada. Quem está no controle não explica, não justifica, não implora por atenção ou reconhecimento. A pessoa que te provocou espera exatamente uma coisa: que você mostre que ela ainda te afeta. Ela quer instabilidade, quer desespero disfarçado de maturidade. Quer te ver tentando recuperar algo que na verdade você nunca perdeu, porque você só perde quando entrega a reação. Antes disso, você ainda está inteiro, ainda está no seu eixo. No próximo ponto, eu vou te mostrar exatamente o que passa na cabeça de quem te provoca quando você não reage. O colapso psicológico que acontece quando o espetáculo que ela esperava simplesmente não acontece. E por que isso inverte a dinâmica de poder instantaneamente? Porque o silêncio dela era estratégia, mas o seu silêncio, esse é negação de acesso, esse é poder real. 3 semanas depois, ela mandou mensagem: "Ei, sumiu?" E você leu e não respondeu, não porque estava com raiva, não porque queria vingança, mas porque você genuinamente não tinha mais nada a dizer. E sabe o que aconteceu? Ela mandou de novo: "Tá tudo bem?" Depois: "Fiz algo errado?" E de repente, quem te ignorou por semanas estava pedindo atenção. Estava checando se você ainda estava disponível, estava tentando recuperar o controle que ela achava que tinha. O jogo inverteu e você nem precisou jogar, você só precisou sair do campo. Agora, vamos falar do que realmente acontece na mente de quem te provoca quando você não reage. Porque entender esse mecanismo é o que te liberta dele. Primeiro vem a confusão. Por que ele não respondeu? Ela esperava a mensagem, esperava a justificativa, esperava você tentando resolver e nada. Depois vem a dúvida: será que ele nem ligou? E isso é desconfortável, porque se você não ligou, significa que o poder que ela achava que tinha sobre você não existe. Então vem a ansiedade. Será que ele já superou? Será que ele está com outra pessoa? Será que ele me esqueceu? E finalmente vem a necessidade de recuperar controle. E aí ela faz algo que ela jurou que nunca faria. Ela vem atrás de você, não porque sente sua falta, mas porque você quebrou o roteiro, você não implorou, você não pediu explicação, você não deu o show, e agora ela precisa saber se ainda tem poder sobre você. E aqui está o conflito que você não admite em voz alta. Uma parte de você quer reagir. Quer mandar aquela mensagem. Quer provar que você não é indiferente. Porque se você é indiferente de verdade, significa que acabou. E aceitar que acabou dói mais do que continuar no jogo. Então, você se convence de que uma mensagem não custa nada, que ser maduro é conversar, que ghosting é coisa de criança. Mas isso não é maturidade, é medo disfarçado de virtude, medo de perder relevância, medo de ser esquecido, medo de que, se você não reagir, ela vai seguir a vida e nunca mais vai olhar para trás. E esse medo te mantém refém, porque enquanto você ainda se importa com a reação dela, você ainda está no jogo. E quem está no jogo pode ser manipulado. Sêneca disse uma coisa brutal: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso significa o seguinte: quando ela te deixou no vácuo, o que mais te machucou? O silêncio dela, ou o roteiro que você criou na sua cabeça sobre o que aquele silêncio significava?
Ela não gosta mais de mim. Eu não sou suficiente. Ela tá com outra pessoa. Eu fiz algo errado. Ela não disse nada disso. Você disse. Você criou o próprio inferno mental. Você escreveu o roteiro da sua derrota sozinho. E quando você finalmente reage, quando você manda mensagem, quando você pede para conversar, quando você tenta entender o que aconteceu, você não está reagindo ao que ela fez. Você está reagindo ao roteiro que você escreveu. Você está lutando contra fantasmas, e enquanto você luta, ela assiste e confirma o poder que ela tem sobre você. Mas quando você não reage, quando você simplesmente segue sua vida sem dar explicação, sem pedir conversa, sem mostrar que foi afetado, você retira o combustível. E sem combustível, o jogo morre. Porque a provocação só funciona se você participar, se você der atenção, se você entregar a reação esperada. E quando você não entrega, a pessoa fica sem referência. Ela jogou a isca, você não mordeu. Ela criou o vácuo, você não correu para preencher. E aí começa algo que ela não esperava, o colapso interno dela. Porque se você não reage, ela não tem como confirmar que ainda tem poder sobre você. E sem essa confirmação, o ego dela entra em crise. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. O cara que correu atrás virou opção. Virou backup emocional, virou aquele que está sempre disponível. O cara que ficou calmo e seguiu a vida, virou mistério, virou pergunta sem resposta. E mistério é irresistível, não porque você está jogando difícil, mas porque você genuinamente não está mais disponível emocionalmente. E isso não se finge. Ou você saiu do jogo, ou você não saiu. Não tem meio termo. E quando você sai de verdade, a dinâmica muda sozinha, porque você não está mais no papel de quem persegue. Você não está mais no papel de quem implora. Você simplesmente não está mais lá. E a ausência é a única coisa que não pode ser combatida. Mas atenção, existe uma diferença brutal entre calma estoica e orgulho ferido. Orgulho ferido é quando você não responde porque quer que ela sinta sua falta. Quando você está esperando ela voltar para você poder vencer. Quando você está checando se ela viu seu story, se ela reagiu, se ela está pensando em você. Isso ainda é jogo. Isso ainda é ego. Isso ainda é dependência emocional disfarçada de indiferença. Calma estoica é quando você não responde porque genuinamente não tem mais nada a dizer. Não tem raiva, não tem mágoa, não tem expectativa. Você só seguiu. E essa diferença não está no que você faz. Está no que você sente quando faz. E a outra pessoa sente isso também. Porque energia se transmite. E quando você realmente saiu, ela sente a ausência real, não a ausência performática. Epicteto ensinou algo que se aplica perfeitamente aqui. Você sempre tem controle sobre sua resposta, nunca sobre o estímulo. Traduzindo, você não controla se alguém vai te provocar, te rejeitar ou te ignorar. Mas você controla completamente se vai reagir ou não. E essa é a única liberdade real que você tem. Porque o estímulo vem de fora, mas a reação vem de dentro. E quando você escolhe não reagir, você não está sendo passivo. Você está sendo soberano. Você está dizendo, sem palavras, isso não me move. Você não me move. E isso, essa retirada emocional limpa, sem espetáculo, sem drama, é a forma mais poderosa de controle que existe. Porque você não está controlando ela. Você está controlando você. E isso ela não esperava. Agora você está pensando, mas e se eu realmente gostar dela? E se não reagir significar perder algo real? E se essa calma me custar a pessoa certa? Essa é a pergunta que separa quem entendeu do que não entendeu. E no próximo ponto, eu vou te mostrar por que essa pergunta já contém a resposta. E por que, se você precisa reagir para não perder, você já perdeu antes mesmo de começar.
Vamos direto na objeção que está gritando na sua cabeça agora. Mas e se for a pessoa certa? E se eu perder algo real por não reagir? Essa pergunta parece legítima, parece madura, parece racional. Mas essa pergunta já entrega que você não entendeu nada. Porque se você precisa reagir para não perder alguém, você já perdeu. E eu vou te mostrar exatamente por quê. Ela te ignora. Você corre atrás. Ela volta. Você relaxa. 3 dias depois, ela some de novo. Você corre de novo. Ela volta. E agora você está treinado. Como um rato em laboratório que aperta o botão para receber comida. Ela controla o botão. Você aperta. Ela controla quando você come. Ela controla quando você tem paz. E você chama isso de lutar pelo relacionamento. Mas não é luta. É condicionamento pavloviano. Você foi treinado a implorar. E cada vez que você implora e ela volta, o padrão se reforça. Até você nem perceber mais que está preso. Até você achar que isso é normal, que isso é amor intenso, que isso é complicado, mas vale a pena. Não vale, é prisão emocional e você tem a chave, mas não usa porque tem medo do que vem depois da porta. Agora para um segundo, sério. Para e se pergunta, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já se explicou, já pediu conversa, já tentou resolver o mal-entendido? Quantas vezes você já mandou aquela mensagem longa, vulnerável, honesta, expondo seu peito? E quantas vezes, depois de tudo isso, a situação realmente mudou? Ou será que você só ganhou mais alguns dias de atenção até ela sumir de novo? Você não está lutando por um relacionamento. Você está mendigando migalhas de atenção e chamando de amor. Mas amor não te faz implorar. Amor não te faz duvidar do seu próprio valor. Amor não te coloca numa posição onde você precisa provar constantemente que você merece ser escolhido. Então vamos clarear isso de uma vez. Existem 2 caminhos aqui, e você precisa escolher um agora. Caminho 1. Você reage, você manda mensagem, você pede conversa, você se explica e ela volta. Mas ela não volta porque escolheu você, ela volta porque você implorou. E agora você estabeleceu um padrão. Sempre que ela quiser atenção, basta te ignorar. Você virou a opção segura, o backup emocional, aquele que sempre está lá. E sabe o que acontece com quem sempre está lá? Nunca é prioridade, nunca é desejo real. É conveniência, é conforto. É o plano B que ela mantém enquanto procura o plano A. E você aceita isso porque é melhor do que nada. Mas melhor que nada ainda é quase nada. Caminho 2. Você não reage. Você segue sua vida. E acontece uma de 2 coisas. Ou ela percebe que perdeu alguém que não implora, alguém que tem dignidade, alguém que não participa de jogos emocionais, e ela volta genuinamente. Não por pena, não porque você implorou, mas porque ela sentiu sua ausência real. Ou ela não volta. E aí, você descobre a verdade. Não era real. Nunca foi. Você não perdeu nada de valor. Você só parou de perseguir uma ilusão. E isso dói, mas é uma dor que liberta. Porque é melhor descobrir agora do que descobrir daqui a 2 anos, quando você já tiver investido ainda mais tempo, mais energia, mais pedaços de você numa pessoa que nunca te quis de verdade. Mas como você sabe a diferença? Como você sabe se o que você sente é amor real ou só vício em validação? Faz esse teste mental agora. Imagina que ela nunca mais volta, nunca mais te procura, nunca mais te olha, nunca mais pensa em você. O que dói mais? Perder ela, a pessoa que ela é, as conversas, a conexão, os momentos reais, ou perder a ideia de que você é desejável para os olhos dela? Se o que dói mais é perder a validação, você não está apaixonado. Você está viciado em ser escolhido. E isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de paixão. E dependência emocional te faz aceitar qualquer coisa, qualquer migalha,
qualquer atenção temporária, qualquer volta falsa, porque o que você quer não é ela. É a sensação de ser suficiente, e você delegou essa sensação para ela, e agora ela controla quando você se sente bem, ela controla quando você tem paz, ela controla sua autoestima com o simples ato de responder ou não responder. E enquanto isso continuar, você não é livre, você é refém. E aqui está o ponto de virada. Presta atenção porque isso muda tudo. Quando você entende que sua paz não depende da reação dela, você sai da prisão. Porque enquanto você espera ela te escolher, ela controla sua mente, controla seu humor, controla seu dia. Você acorda checando se ela mandou mensagem, você passa o dia criando cenários na cabeça, você dorme pensando no que você poderia ter feito diferente. Ela não precisa fazer nada, você está fazendo tudo sozinho, mas quando você escolhe você primeiro, independente do que ela faça, você recupera o controle, e isso muda tudo. Porque agora você não está esperando validação externa, você está validado por você mesmo. E quem está validado por si mesmo não implora por atenção, não negocia dignidade, não participa de jogos emocionais, porque não precisa. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E isso significa o seguinte: você não controla se ela vai te querer, não controla se ela vai voltar, não controla se ela vai te valorizar. Você não controla nada que acontece fora de você. Mas você controla uma coisa, uma única coisa, e essa coisa é tudo. Se você vai se destruir tentando forçar algo que não flui naturalmente, essa escolha, manter sua integridade ou abandoná-la por migalhas de atenção, é a única que realmente importa. Porque você pode perder ela e ainda assim acordar amanhã inteiro, acordar sabendo que você não se rebaixou, que você não implorou, que você não abandonou seus próprios limites. Ou você pode ganhá-la e acordar amanhã quebrado, porque para tê-la você teve que deixar de ser você. Você teve que se transformar naquele que implora, naquele que aceita qualquer coisa, naquele que não tem limites. E quando você se olha no espelho, você não reconhece mais quem está ali. E tem mais. Vamos supor que você insiste, que você reage, que você corre atrás. E ela volta. O que você ganhou? Você ganhou alguém que só te quer quando você implora. Alguém que só te dá atenção depois que você prova valor. Alguém cuja presença você precisa mendigar constantemente. E agora você criou um padrão. Ela aprendeu que pode te ignorar e você vai correr atrás, que pode te descartar e você vai voltar, que pode te tratar como opção e você vai aceitar. E você aprendeu seu padrão também, que sua paz depende dela, que seu valor depende de ser escolhido, que você precisa lutar constantemente para não ser abandonado. Isso não é relacionamento, isso é dependência mútua tóxica. E quanto mais tempo você fica, mais difícil é sair. Agora, como você sabe se sua calma é real ou se é só orgulho ferido tentando vencer? Porque essa distinção é crucial. Faz esse teste. Quando você pensa nela, você sente raiva? Você sente vontade de que ela sofra? Você fica checando se ela viu seu story? Se ela está online? Se ela está pensando em você? Você fica esperando ela voltar para você poder mostrar que você não precisa mais dela? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, não é calma, é guerra silenciosa, é orgulho tentando recuperar controle, é ego ferido disfarçado de indiferença. Calma real é quando você pensa nela e sente nada, nem raiva, nem mágoa, nem esperança, nem expectativa, só uma indiferença autêntica. Como você pensa em alguém que foi importante um dia, mas que agora é só memória. E indiferença autêntica não se força, não se performa. Ou você chegou lá, ou não chegou. E se você ainda não chegou, tudo bem. O processo leva tempo. Mas não finja, porque fingir calma é pior do que reagir.
porque aí você está mentindo para si mesmo. E mentira interna é a prisão mais forte que existe. E aqui está a reviravolta final. Quando você não reage, quando você mantém a calma autêntica, quando você simplesmente segue sua vida sem espetáculo, sem drama, sem necessidade de explicação, você não está perdendo nada. Você está filtrando. Você está deixando claro, através da ausência de reação, quem você é. Você é alguém que não implora, alguém que não negocia dignidade, alguém que não participa de jogos emocionais. E isso faz duas coisas: afasta quem não te merece e atrai quem te reconhece. Porque quem te reconhece não precisa te ver implorando para saber seu valor. Quem te reconhece te vê na calma, te vê na ausência de desespero, te vê inteiro, mesmo sob pressão. E essa integridade mantida quando seria tão fácil quebrar, é irresistível para quem realmente importa e irrelevante para quem nunca importou. No próximo ponto, eu vou te mostrar exatamente o que fazer depois que você entendeu isso. Porque entender é fácil. Aplicar quando ela manda mensagem às 3 da manhã, quando ela aparece do nada depois de meses, quando ela testa se você ainda está disponível emocionalmente, aí é onde a maioria quebra. E eu vou te dar o protocolo exato, passo a passo, para você não quebrar. Para você manter a calma sem se tornar frio. Para você seguir sem se tornar amargo. Porque existe uma diferença entre ser estoico e ser fechado. E essa diferença é tudo. Então agora você entendeu a teoria. Entendeu o mecanismo, entendeu por que a calma desmonta o jogo. Mas entender não é o desafio real vem agora, 2h47 da manhã. Seu celular acende na mesinha de cabeceira. É ela. Ei, você está acordado? Seu coração acelera. Você pega o celular antes mesmo de pensar, já começa a digitar. Sim, e você? Apaga, digita de novo. Tô sim, tudo bem? Apaga de novo. E aquela voz na sua cabeça grita desesperada. Responde logo, ela voltou, essa é sua chance. Se você não responder agora, ela vai embora de novo. Mas tem outra voz, mais baixa, mais firme, mais calma. E ela sussurra. Essa não é chance, é teste. E você já sabe como esse teste termina se você morder a isca. Qual voz você vai ouvir? Porque é aqui que a maioria quebra, no momento exato em que ela volta, quando ela manda mensagem, quando ela aparece do nada, depois de semanas ou meses, quando ela age como se nada tivesse acontecido, e você sente aquela urgência irracional de responder imediatamente, de aproveitar a oportunidade, de provar que você não é rancoroso, de mostrar que você é maduro. Mas essa urgência não é maturidade. É o velho padrão tentando se repetir. É o hábito emocional de sempre tentando te puxar de volta para o mesmo lugar. E se você ceder agora, depois de tudo que você entendeu, você não volta para o início. Você volta pior. Porque agora você sabe que está se traindo. Então, quando ela mandar mensagem, você vai seguir esse protocolo, não como regra rígida, mas como estrutura que te protege quando a emoção tentar te dominar. Passo 1. Não responda nos primeiros 10 minutos. Não importa o que ela disse. Não importa se parece urgente. Não importa se parece vulnerável. Não importa se ela usou aquele tom que sempre te desarma. Deixa o celular longe. Vai beber água. Levanta, respira fundo 3 vezes. Porque nos primeiros 10 minutos você não está pensando, você está reagindo. E reação é exatamente o que ela quer. Reação confirma que você ainda está disponível emocionalmente, que você ainda está no jogo, que ela ainda tem acesso. Passo 2. Depois dos 10 minutos, se pergunta uma coisa. Se eu responder agora, do jeito que eu quero responder, eu vou me respeitar amanhã de manhã? Não pergunta se ela vai gostar. Não pergunta se é a resposta certa. Pergunta se você vai se respeitar. Porque se a resposta for não,
Se você sabe que amanhã vai olhar no espelho e sentir que se rebaixou, que cedeu, que voltou atrás nos seus próprios limites, então você já tem sua decisão. Não responde. E se você nunca chegar num lugar onde a resposta seja sim, onde você sinta que pode responder mantendo sua integridade, então você já tem a resposta definitiva. Não responde nunca. Passo 3. Se você ainda quer responder depois disso, se passou pela barreira dos 10 minutos e pela pergunta de autorrespeito e ainda sente que deve responder, então responde. Mas responde do lugar de escolha, não de desespero. E a diferença não vai estar só no tempo que você esperou. Vai estar na mensagem, vai estar no tom, vai estar no fato de que você não está mais explicando, não está mais se justificando, não está mais tentando provar nada. Você está simplesmente respondendo porque escolheu, não porque precisou. E você vai sentir a tentação de quebrar esse protocolo. Vai sentir aquela voz racional dizendo, e se ela está sendo sincera dessa vez? E se ela realmente mudou? E se você está sendo orgulhoso demais? E se você está jogando fora algo real só porque quer provar um ponto? E essa voz vai soar como sabedoria, vai soar como maturidade emocional, mas é medo, medo de ser esquecido, medo de perder a oportunidade. Medo de que se você não responder agora, ela vai para outra pessoa e você vai ficar sozinho. E sabe o que acontece se ela vai para outra pessoa? Você descobre a verdade que você já sabia no fundo, que não era para você, que nunca foi. E é melhor descobrir agora, com sua dignidade intacta, do que descobrir daqui a 6 meses, quando você já tiver voltado, já tiver confiado de novo, já tiver abaixado a guarda completamente e ela sumir de novo. Porque ela vai sumir de novo. O padrão não muda só porque você quer que mude. Agora vamos ser específicos sobre os tipos de mensagem e como lidar com cada um. Se ela manda, "Ei, tá tudo bem?" Isso é teste de disponibilidade. Ela está checando se você ainda está lá, se você ainda reage. Não responde se ela manda, "Eu errei, me desculpa, podemos conversar?" Isso é a carta da vulnerabilidade. Parece genuíno, mas ainda pode ser manipulação. Espera, observa, não responde imediatamente. Se é real, ela vai continuar tentando sem pressionar. Se não é, ela vai desistir e tentar com outra pessoa. Se ela manda, "Eu entendo se você não quiser mais falar comigo, mas eu precisava te dizer que..." E aí vem algo específico, algo genuíno, sem expectativa de resposta, sem cobrança. Aí talvez seja real. Mas mesmo assim, você não deve resposta imediata. Você espera, você avalia, porque se é real de verdade, ela vai respeitar seu tempo. Ela vai esperar. E se não é, ela vai desistir quando perceber que você não está mais dançando conforme a música dela. E tem um erro que todo mundo comete, o erro fatal que destrói tudo. Responder tentando ser maduro. Responder com, "Oi, tudo bem, sim, como você tá?" Como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse passado semanas ou meses sendo ignorado, como se não tivesse sentido nada. Você acha que está sendo maduro, que está sendo maior que a situação. Mas o que você está realmente fazendo é fingir que não tem limites. Você está sinalizando, pode me tratar como quiser, me ignorar quanto quiser, me descartar quando quiser, que eu vou estar aqui esperando. E aí, você não recuperou nada. Você só aceitou voltar para o mesmo lugar de sempre. E daqui a 2 semanas, quando tudo parecer resolvido, ela some de novo. Porque você ensinou que pode. Você ensinou que seu limite é falso, que sua paz é negociável. E quem tem paz negociável não tem paz. Quando você segue o protocolo, quando você não responde, uma de 2 coisas acontece. Primeira possibilidade, ela para de tentar, manda 1 ou 2 mensagens, não obtém resposta e desiste. E aí você confirma o que você já sabia. Não era real. Ela não queria você.
Ela queria a reação, queria a confirmação de que ainda tinha poder sobre você. E quando você não deu isso, o interesse dela morreu, porque não tinha nada além disso. Segunda possibilidade, ela continua tentando. Mas dessa vez diferente, sem joguinhos, sem testes, sem aquele tom de você é que tem que correr atrás, com respeito real, com esforço genuíno, porque ela entendeu que você não é mais aquele que implora. Você é aquele que escolhe, e quem escolhe é tratado diferente, é valorizado diferente, porque agora ela sabe, se ela te perder dessa vez, ela te perde de verdade. Não tem volta manipulada, não tem mais uma chance mendigada. Ou é real e recíproco, ou não é nada. E pela primeira vez ela precisa decidir isso sem ter você garantido como plano B. Olha a transformação concreta que acontece. Antes, ela sumia, você corria atrás. Ela voltava quando queria, você aceitava do jeito que vinha. Você vivia na ansiedade constante de quando ela ia sumir de novo. Você checava o celular 50 vezes por dia. Você criava desculpas para mandar mensagem. Você interpretava cada vírgula, cada emoji, cada demora para responder. Você vivia no mundo dela, orbitando ela, esperando a próxima migalha de atenção. Depois que você aplica isso, ela some, você segue sua vida. Ela volta, você avalia se vale a pena. Você não vive mais na ansiedade, você vive na sua paz. Você não checa o celular compulsivamente. Você não cria desculpas. E se ela aparece no seu mundo agora, não você no dela. Essa inversão de quem orbita quem muda tudo. Porque agora você não é mais satélite, você é Sol. E satélites orbitam sóis, mas Sol só brilha, Sol não persegue, Sol não implora por atenção, Sol simplesmente é, e quem quer luz se aproxima, e você vai descobrir algo absolutamente libertador. Quando você para de correr atrás, você finalmente descobre quem realmente estava correndo de você o tempo todo. Quem te queria de verdade fica, sem jogos, sem testes, sem desaparecimentos estratégicos. Quem só te testava, sai, porque não tem mais jogo para jogar, não tem mais reação para colecionar, não tem mais controle para exercer. E você finalmente respira. Pela primeira vez em meses, talvez anos, você não está mais lutando para ser escolhido. Você não está mais provando valor. Você não está mais mendigando atenção. Você simplesmente tá inteiro, calmo, soberano. E essa calma inabalável mesmo quando ela volta, mesmo quando ela tenta, mesmo quando seria tão fácil ceder, é a diferença entre ser refém e ser livre. Se você chegou até aqui, você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Porque agora você sabe algo que a maioria nunca vai entender. A reação que você não dá é mais poderosa do que qualquer coisa que você poderia dizer. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa mais se justificar para quem te descartou. Você não precisa mais implorar por atenção de quem te ignorou. Você saiu do jogo. E quando você sai do jogo, você já ganhou. E da próxima vez que alguém te ignorar estrategicamente, te provocar, te testar emocionalmente, esperando te ver quebrado, você vai lembrar desse momento. Quem esperava te ver implorando, vai te ver inteiro. Quem esperava te ver correndo atrás, vai te ver indiferente. Quem esperava controlar você com silêncio, com rejeição, com joguinhos psicológicos, vai descobrir que você não está mais disponível para ser controlado. E essa inversão silenciosa de poder, vai incomodar ela muito mais do que qualquer resposta emocional que você poderia ter dado. Porque resposta ela esperava. Sua ausência, ela não sabe lidar. Agora eu quero saber de você. Você já passou por isso? Já sentiu aquela vontade quase incontrolável de reagir, de correr atrás, de se explicar, de provar valor, mas conseguiu ficar calmo? Comenta aqui embaixo, eu fiquei calmo.
e conta em uma linha o que aconteceu depois que você não reagiu. Não precisa ser a história completa. Só uma linha, tipo, fiquei calmo, ela voltou em 2 semanas pedindo conversa. Ou, fiquei calmo, nunca mais voltou. Melhor decisão. Eu leio todos os comentários. E eu quero ver quantos de vocês já aplicaram isso na prática, sem nem saber que era estoicismo. E tem um vídeo aqui no canal que é a continuação obrigatória desse que você acabou de assistir. Se chama O Poder de Não Explicar Nada para Quem Já Decidiu Te Julgar. Porque o que você aprendeu aqui funciona perfeitamente em relacionamentos. Mas aquele vídeo te mostra como usar essa mesma calma devastadora quando sua família te cobra explicações, seus amigos te julgam pelas suas escolhas, seu chefe te pressiona, colegas te provocam e todo mundo ao seu redor espera que você se justifique. E você simplesmente não se justifica. O link está aparecendo aqui na tela agora. Clica e assiste agora. Não deixa para depois. Porque se você não aprender a parar de se explicar, a calma que você conquistou aqui vai durar 3 dias. Alguém vai te cobrar, você vai se justificar e volta tudo do zero. Não deixa isso acontecer. E olha, esse canal não é para todo mundo. Não é para quem quer motivação barata. Não é para quem quer frases bonitas sem profundidade. Esse canal é para quem escolheu força interna em vez de validação externa. Para quem prefere calma devastadora à explosão emocional. Para quem entendeu que controle real não é sobre controlar os outros, manipular situações ou vencer discussões. Controle real é sobre controlar a si mesmo, sobre manter a paz interna enquanto o caos acontece ao redor. Se isso é você, se você se reconhece nisso, se você quer mais conteúdo assim, aperta o botão de inscrever aqui embaixo e ativa o sino. Porque você não está se inscrevendo num canal de YouTube, você está entrando numa mentalidade, está entrando num modo de viver que a maioria não tem coragem de seguir. E antes de você fechar esse vídeo e seguir com seu dia, eu tenho um desafio para você. Um desafio real, não teórico. Nas próximas 24 horas, alguém vai te provocar. Pode ser ela, pode ser outra pessoa. Alguém vai tentar te tirar do sério, vai te ignorar, vai te testar, vai fazer ou dizer algo esperando que você reaja emocionalmente. E você vai sentir aquela vontade de reagir, de responder, de se defender, de provar algo. Quando isso acontecer, e vai acontecer, lembra desse vídeo. Respira fundo e não reage, só dessa vez, só para testar, só para ver o que acontece quando você aplica isso na vida real, não só na teoria. E depois volta aqui nos comentários e me conta o resultado, porque teoria sem aplicação é só entretenimento, mas aplicação é transformação real. Quem precisava te ver implorar nunca mereceu tua presença. Mantenha-se firme, mantenha-se calmo, mantenha-se inteiro.